O senador Marcos Rogério, em vídeo divulgado pelas redes sociais, falou sobre a declaração à nação do presidente Jair Bolsonaro. Marcos Rogério disse: mais que criticá-lo, vendo um recuo, é preciso considerar sua disposição de buscar a pacificação pelo bem do povo brasileiro. O senador apontou que o episódio traz à reflexão quão difícil é a promoção de mudanças profundas na realidade política de nosso país. Marcos Rogério prosseguiu: se o presidente, mesmo com inequívoco apoio popular, teve a disposição de novamente se abrir ao diálogo, o mínimo que se espera é que as demais instituições tenham a humildade de fazer o mesmo, não como vencedores ou senhoras da razão, mas como coadjuvantes desse papel de pacificação nacional. O senador explicou: o gesto do presidente não exime, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal de reconhecer que não se pode usurpar as funções do Legislativo ou instaurar inquéritos sem fim, fora das balizas da Constituição e do devido processo legal. Isso é uma agressão à democracia. O senador Marcos Rogério disse: talvez hoje sua declaração não seja interpretada da melhor maneira. Seu gesto, contudo, é mais uma demonstração de sacrifício pessoal para que nossa república siga nos trilhos da constitucionalidade. Assista. O presidente Jair Bolsonaro divulgou hoje uma declaração à nação sobre o momento de crise institucional que o país atravessa. Mais que criticá-lo, vendo um recuo, é preciso considerar sua disposição, mais uma vez, de buscar a pacificação pelo bem do povo brasileiro. Além disso, fica para todos nós a reflexão de quão difícil é a promoção de mudanças profundas na realidade política de nosso país. O ministro Marco Aurélio já disse várias vezes: paga-se um preço por se viver em uma democracia. Agora, esse preço não pode ser pago apenas por uma figura ou poder. Todos temos que estar dispostos a pagá-lo. Se o presidente, mesmo com inequívoco apoio popular, teve a disposição de novamente se abrir ao diálogo, o mínimo que se espera é que as demais instituições tenham a humildade de fazer o mesmo. Não como vencedores ou senhoras da razão, mas como coadjuvantes deste papel de pacificação nacional. O gesto do presidente não exime, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal de reconhecer que não se pode usurpar as funções do Poder Legislativo ou instaurar inquéritos sem fim fora das balizas da Constituição e do devido processo legal. Isso é uma agressão à democracia. Nesse ponto, a declaração do presidente é clara, ao apontar as divergências que existem com decisões oriundas da Corte Constitucional. As frustrações do presidente em seu projeto de implementar profundas transformações na política brasileira são compartilhadas por muitos de nós. Talvez hoje sua declaração não seja interpretada da melhor maneira. Seu gesto, contudo, é mais uma demonstração de sacrifício pessoal para que nossa república siga nos trilhos da constitucionalidade. Sigo acreditando em suas intenções e defendendo sua gestão. Se por nada mais valesse a pena apoiá-lo, apoiaria pelo que seu governo representa em termos de ruptura com o sistema de corrupção que graçava em nosso país e pela defesa dos valores de uma sociedade conservadora. Além disso, temos grandes desafios pela frente nas áreas econômica, no desenvolvimento regional, na saúde, na educação, no setor de energia. Precisamos continuar trabalhando pelo Brasil. O futuro dirá o que cada um de nós fez por nosso país e o que isso representou para o bem de toda a nação. Mas também será implacável em cobrar daqueles que insistirem em suas plataformas individuais, ao invés de cederem ao nível dos comuns, dos que vivem para servir e não para serem servidos. Vamos em frente, Brasil. Tenho alertado há muito tempo de que a insatisfação da maioria da população brasileira vem crescendo a cada dia diante de omissões e excessos dos poderes constituídos. Mais excesso quando se trata do Supremo Tribunal Federal.
Membros das mais altas instituições da República sempre pensam que isso não passa de reflexo do que chamam de bolsonarismo. Isso é reverberado também por parte das elites e de setores da mídia que se retroalimentam. Estão enganados. Estão fora de sintonia com as ruas, com o coração da sociedade brasileira. A questão hoje não é mais uma mera insatisfação do presidente Bolsonaro. Está muito acima disso. Um exemplo é o movimento espontâneo dos caminhoneiros do nosso país. Na verdade, é a absoluta maioria da sociedade brasileira que não suporta mais ver um poder se sobrepujando a outros poderes e, pior, sem a mínima disposição de retroceder, de admitir seus erros, se fazer um gesto de respeito com o povo brasileiro. Ao contrário, parece que estão dispostos a medir força no campo político, perdendo a característica de corte constitucional, da qual alguns de seus membros já se afastaram há muito tempo, funcionando mais como um braço político ideológico. Mais grave ainda é quando esse avanço se mostra nitidamente ilegal e inconstitucional, como é o caso do desditoso inquérito das fake news. Alerto mais uma vez, há um grande movimento de forças populares no país. Independentemente da posição do presidente Bolsonaro, o país está repleto de mentes, de pessoas, de cidadãos, de famílias, de instituições da sociedade civil que exigem uma mudança de rumos em favor da República. Não fechemos os olhos para esta realidade. Diferentemente de outras massas que quebravam tudo para causar tumulto e tomar o poder, a sociedade que hoje se manifesta é pacífica e ordeira. Tudo o que quer é uma democracia forte, com instituições fortes que atuem dentro dos parâmetros da Constituição Federal, com verdadeira harmonia e independência entre os poderes, e não um poder se considerando o absoluto censor dos outros, irredutível. Será isso pedir demais? Torço para que os ânimos se serenem, sem ganhadores ou perdedores individuais. Abaixo o orgulho, a perfídia e toda sorte de empáfia. Que vença a democracia, o Brasil e os brasileiros. Eu quero traçar aqui algumas breves considerações em relação às manifestações, senador Girão. Porque falaram aqui, criminalizaram as manifestações. Esqueceram que o artigo 1º da Constituição Federal vai dizer que o poder emana, nasce do povo. Quando esse povo não se vê respeitado, acatado em suas pretensões legítimas, quando há desrespeito aos valores fundamentais, quando há violação às liberdades, ele se faz ouvido, como está sendo agora no Brasil. Agora, não é de agora que acontecem manifestações. Agora, há uma diferença. As manifestações têm colorações diferentes a depender dos tempos. Nós já tivemos manifestações estudantis, e ainda temos. Já tivemos manifestações dos cara pintadas. Já tivemos manifestação vermelha. Já tivemos manifestação dos black blocs. Agora nós temos manifestação verde e amarela. Agora as manifestações são verde e amarela, com pessoas que trabalham, produzem, são pecuaristas, são agricultores, comerciantes, gente que paga para vir. Igrejas. Mas querem criminalizar o povo. É o rabo tentando mandar no cachorro, Brasil. O poder emana do povo. Mas aqui não, tenta criminalizar o povo. É isso. E alguém chama isso de democracia. Não. Isso aqui é atentado contra a democracia. Como? O povo agora é ameaça à democracia? Como que agem essas pessoas nessas manifestações? Aqui há outra diferença.
Manifestações pacíficas, ordeiras, sem quebra-quebra, sem violência. É a força do povo, pelo próprio povo. Brasília, senador Girão, deve ser tomada por um mar de gente. Pessoas de todos os estados, de diversos segmentos, além do que vai acontecer em cada região do país. Gente na rua, com bandeiras, não vermelha, verde, amarela. E pode ser que tenha movimentos também com bandeira vermelha em outro canto. E daí? É povo, é gente. Gente movida pela fé, com a força da fé. Patriotas, clamando por Deus, pela pátria, pela família. E alguém vai dizer que não pode? Criminalizar as garantias e liberdades é um atentado à democracia. Isso é golpe. Tem gente que diz defender a Constituição, mas nega a Constituição Federal. As instituições existem para servir o povo brasileiro, e não o contrário.